Ele é curativo. Graças a Deus. Queridos, nós chegamos no momento do ápice do nosso culto, que é quando a palavra de Deus é exposta, pregada e anunciada. E é com grande satisfação e alegria que eu quero passar a palavra ao meu querido, amado irmão, reverendo Jenner Pimentel. Vai ser instrumento de Deus para falar ao seu coração. Por isso eu queria que você estivesse atento à voz de Deus neste lugar. Nós já oramos, então esse é o momento de imediatamente passar a palavra ao servo do Senhor. Deus abençoe, irmão. Eu quero, de todo o coração, louvando a Deus, agradecer pelo convite feito pelo João Marcos e pelo conselho e pela igreja. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui. De fato, eu me alegro com isso. Saber que há 2 meses atrás nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, onde nós vivemos 5 anos. Somos goianos e vivemos todos os anos do nosso ministério em Goiás, fora esses 5 anos que nós chegamos para o Sul. Então, eu me alegro e eu espero que nesta oportunidade a igreja seja edificada. Eu não quero outra coisa, eu não posso desejar outra coisa senão falar da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Quando Paulo escreve à igreja de Colossenses, ele, na sua oração, ele menciona uma palavra de gratidão pela vida da igreja. E fazer aniversário 50 anos é só uma vez. Então aproveitem, festejem, celebrem. Nunca mais haverá um outro 50 anos. Nunca, jamais. E a segunda coisa é Paulo escrevendo, ele fala da sua intercessão e da sua oração em favor da igreja, para que Deus pudesse abençoar a igreja. E ele então faz menção de algumas características daquela igreja. Por exemplo, a fé que eles haviam posta no Senhor Jesus. A maneira com que eles abraçaram, a maneira com que eles se entregaram e a maneira com que eles se devotaram ao Senhor Jesus. Paulo faz menção do amor pelos santos, pela igreja. Hoje na escola dominical nós falamos lá na nossa igreja que uma das coisas maravilhosas do evangelho e da igreja, portanto, uma coisa maravilhosa, sua e minha, é entendermos o que Jesus disse, que melhor, mais feliz é quem doa do que quem recebe. É quem estende a mão, é quem compartilha. E o texto de Atos 11, eu acho impressionante. Na sua extrema pobreza, eles suplicaram para que pudessem ofertar à igreja mãe. Generosidade. E Paulo fala e reconhece isso. E em terceiro lugar, ele fala da esperança que a igreja tinha pelo porvir. Lutas sempre nós encontraremos, barreiras, desafios, derrotas talvez, mas sempre crescendo para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Então eu quero cumprimentar ao reverendo João Marcos, ao conselho presente, aos presbíteros, à igreja, à SAF, ao PH. Eu sou do tempo da Liga Juvenil, da UCP, da UPA. Que Deus use você, que você seja um referencial, não de endereço, mas um referencial de um lugar onde se encontra Deus com fidelidade e com verdade. Então eu louvo a Deus por isso. E eu quero pedir que Deus abençoe a vida da igreja. A segunda coisa que eu quero dizer, tendo dito isso, é uma retificação ao que o João Marcos falou. João Marcos disse que nós chegamos há 40 anos atrás, fevereiro de 79, lá no seminário, não é? Quando nós éramos jovens. Nós ainda somos jovens.
A única diferença, João, é que nós somos jovens há mais tempo, né? Tem alguns que estão na mocidade aí, entrou esse ano, o ano passado, 2 anos, nós estamos há 40 anos na mocidade. Então, há mais tempo nós estamos vivendo essa juventude para o louvor do Senhor. E claro, a Bíblia já diz que quem é jovem há mais tempo vai perdendo a força, o vigor, o ânimo, às vezes a paciência, né? Mas nós vamos seguindo em diante, porque essa é a igreja de Deus. Você e eu fazemos parte desse povo remido e alcançado pelo Senhor. Eu vi aqui, e fazia muito tempo que eu não via isso, os irmãos e muitos irmãos virem ao gasofilácio para colocar a sua oferta. Enquanto estava fazendo isso, eu me lembrei que no meu primeiro ano de ministério, 1983, lá em Caiapônia, Goiás, um presbítero da igreja, plantador de arroz, no fim de tarde me chamou e disse: pastor, vamos ali, onde é que estão colhendo um arroz que eu plantei? E eu fui. Fomos, eu tinha um Corcel 2, nós fomos, chegamos lá, o pessoal estava, as coletadeiras estavam pondo o arroz ali, e alguns peões estavam costurando, ensacando e costurando naquele saco de linhagem de 60 quilos. Nós assentamos ali, o sol estava diante de nós se pondo, e esse irmão de repente diz: pastor, quantos grãos de arroz um pé produz? Eu disse: eu não sei. Ele era grande, ele estendeu a mão, apanhou, arrancou um pé, e eu não me esqueço do detalhe: 221 grãos nós contamos daquele pé de arroz. Sabe qual foi a colocação dele? O homem planta, eu estou falando numa conta rasa, simples, o homem planta 1, ele colhe 221, Deus pede 20 de dízimo, ele acha que dá muito. Fica com 200, ele acha que é muito. A nossa vida é assim. Deus tem nos consagrado tantas bênçãos. A igreja de Aê Carvalho, que eu estou conhecendo agora, tem sido tão abençoada pelo Senhor. O que vocês podem fazer? Trabalhar, evangelizar, orar, interceder, continuar fazendo diferença na vida dessa igreja. E tudo isso para o louvor do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Eu quero também eu me faço acompanhar da minha esposa, Silvana, que há 34 anos caminha comigo, de casado. Fora uns 3 anos de namoro e tal, mas há 34 anos. E Silvana e Germana estão comigo aqui. 2 filhos moram em Goiânia, não é? Trabalham, um já é casado, o outro é solteiro, mas estão lá, então também servem a Deus, graças a Deus. Pedir licença, Silvana e Germana, por favor, por um momento. Eu amo essas mulheres, são muito queridas e são muito pacientes comigo. Bom, meu querido, abra sua Bíblia em Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47, eu vou ler numa outra tradução, contudo, por favor, acompanhe aí. Mesmo assentados mais reverentes diante do Senhor, olha o que a palavra de Deus diz. É aniversário da igreja, eu fiquei pensando, uma mensagem de gratidão, sim, uma mensagem de louvor a Deus, sim, mas eu pensei, a igreja segundo o coração de Deus, uma igreja vitoriosa, uma igreja fervorosa, uma igreja fiel, uma igreja que cresce, uma igreja que desenvolve, uma igreja que faz diferença. Aí está a receita desta igreja. Então eu vou ler numa outra tradição, mas acompanhe. Aliás, eu quero ler do versículo de número 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos. Viviam em amizade uns com os outros e se reuniam para as refeições e as orações.
Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de admiração e de respeito. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Vendiam as suas propriedades e as outras coisas que possuíam e repartiam dinheiro com todos. De maneira que não havia necessitados entre eles. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão, comiam com alegria e com humildade, louvavam a Deus, porque tudo e eram estimulados ou estimados por todos. E cada dia o Senhor ajuntava àquele grupo as pessoas que iam sendo salvas. Senhor, a tua palavra é lida. Misericórdia nós pedimos sobre nós, para que nesta noite o teu Espírito entre nós, presença poderosa e graciosa, fale ao nosso coração e nos faça pensar sobre o dever e a responsabilidade de seguir adiante sempre louvando e glorificando o teu nome. E que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei quantos de nós, dos que estão presentes aqui, ou daqueles que nos ouvem, nos veem em casa, já passaram pela experiência difícil, doída, dolorosa, de perder o pai, a mãe, a referência, o ensinador, o mestre, e de uma hora para outra, nós que estávamos acostumados a que eles nos dirigissem, nos orientassem, nós que ouvíamos sempre as suas orientações, as suas palavras diretivas, assertivas, exortativas, admoestativas, conselhos, agora nós temos de assumir a responsabilidade, agora nós temos de tomar as decisões, agora nós temos de seguir adiante. Quando eu leio esse texto e quando eu falo sobre isso, e não é a primeira vez que eu falo, eu imagino Josué, quando ele está prestes a seguir e fazer aquele povo entrar na terra prometida. Deus fala a Josué: agora é contigo. Moisés, o meu servo, é morto, agora é você. Faz esse povo entrar na terra prometida. Ser forte, ser corajoso, ser valoroso, ser temente a Deus, não tema, siga adiante. É você quem tem essa tarefa. Eu imagino que os joelhos de Josué certamente devem ter batido no outro. Porque agora ele tinha de assumir as responsabilidades daquilo que teoricamente ele havia visto em Moisés. Moisés conduziu aquele povo de uma forma tão sábia na direção de Deus. Ele que, enquanto a Bíblia diz que ele era o homem mais manso, tinha os seus momentos em que ele extravasava, e é por causa desse seu extravasamento e ira que ele não entra na terra prometida. Então, meus queridos, nós temos de seguir adiante. A tarefa não é fácil, a tarefa é difícil, mas nós temos de seguir adiante. Há 2 anos atrás, quase 3, eu acho, eu fiz o casamento do filho lá em Goiânia, e eu disse para o Gabriel, como eu posso dizer para qualquer jovem, noivo, noiva, casamento é uma festa, celebração, troca de presentes, lua de mel, passagem, tudo aquilo, tudo é uma festa, e sabe, tudo é quando chega da lua de mel, a geladeira está cheia, alguém foi lá, colocou doce, colocou isso, fez aquilo, fez cheia de flor, não sei o que lá mais e tal, mas não se esqueça que daqui 30 dias tem conta para pagar.
Tem gás para comprar, tem arroz, tem feijão, tem mantimento para botar em casa, tem todas essas coisas que são naturais de tudo isso. Quando nós olhamos para esse texto, meu querido, nós vemos no livro de Atos, agora, os discípulos do Senhor tendo a responsabilidade no nascimento da igreja cristã, de tomar os primeiros passos. Esses irmãos haviam passado os últimos dias, os últimos tempos, os últimos anos na presença do Senhor Jesus. Haviam andado com Ele, haviam aprendido com Ele, haviam escutado Jesus falar, ensinar. Haviam visto Jesus tratar as coisas de Deus com toda a seriedade possível. Eles perceberam Jesus como mestre, como Senhor, como professor, como Pai, como Salvador, como doador de tudo e de todas as coisas. E haviam aprendido com eles que necessitavam de toda a orientação teórica e prática que Jesus lhes dava. E lhes ensinava que era muito mais do que fazer milagres. Eu gosto também da missão dos 70. Os discípulos vão de 2 a 2 com a autoridade de Jesus e fazem coisas tremendas e maravilhosas. E quando eles voltam, eles contam tudo aquilo que aconteceu. Demônios expulsos, paralíticos andaram, cegos viram, almas foram salvas, tudo aquilo aconteceu, ficaram maravilhados. E quando eles relatam para Jesus, eu imagino essa cena, Jesus vendo uns compartilhando com outros, prestando relatório, e Jesus vê a alegria deles e diz: que bom, mas a alegria maior deve ser porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, porque o céu é de vocês. Porque o céu é de vocês. Agora Jesus havia partido, havia subido aos céus, eles estavam sozinhos. Esses discípulos, esses apóstolos, esses amigos de Jesus, esses seguidores de Jesus, agora tinham a responsabilidade de colocar em prática todo o ensino, de dar continuidade à pregação do Senhor, à proclamação do Evangelho. Estavam com a ordem de cumprirem aquilo que Jesus lhes havia determinado, pregar o Evangelho em todas as nações, em todo canto, em todo lugar. E agora eles tinham de tomar essa decisão. E logo no primeiro capítulo, quando nós olhamos, após a ascensão do Senhor Jesus, meu querido, os discípulos se reúnem em Jerusalém. Estão reunidos e decidem escolher um outro para que pudesse ocupar o lugar de Judas, o Iscariote, o traidor, aquele que por dinheiro vendeu o Senhor Jesus. A família apostólica, melhor dizendo, é recomposta. E Jesus cumpre, então, o que lhes havia dito e o que lhes havia ensinado, o que lhes havia mostrado. Eles recebem um outro Consolador. Aliás, Jesus havia dito isso: recebereis de meu Pai, e com esse Consolador tereis poder para realizar as diversas missões na vida. No decorrer, meu querido, de tudo isso, de todo o livro de Atos, nós vemos uma coisa importante: como essa igreja foi bem sucedida, como essa igreja cresceu, como essa igreja progrediu, como essa igreja alcançou vitórias. A pergunta que fica é: por que foram assim bem-sucedidos? Por que lograram êxito? Por que alcançaram vitórias? Por que a igreja cresceu? Por que a igreja marcou época? Por que a igreja esteve ali daquela maneira? Porque nesses irmãos, nesta igreja, havia algumas qualidades que talvez você já tenha escutado, já tenha visto, mas que eu gostaria de destacar de novo. Eles se tornaram fortes, eles se tornaram poderosos por causa da perseverança. Deixa eu relatar uma pequena história. Quando eu mudei para Barra do Garças, no Mato Grosso, divisa de Goiás,
Havia uma escadaria de 1.270 degraus. Um dia, a gente morava próximo dessa escadaria, eu olhei para aquilo e falei assim, eu percebi que pessoas subiam. Eu falei, isso há alguns anos atrás. Eu disse, eu vou subir a escada. E eu fui, final de tarde. Meia hora, não cheguei na metade. Não consegui ir adiante, mas o pior é que eu não conseguia descer. As pernas travadas, doídas, eu não tinha coordenação de tudo aquilo que eu estava fazendo. Demorei a chegar em casa, aliás, demorei a chegar embaixo, para depois ir para casa. Mas no outro dia eu estava lá. No outro dia eu estava lá. Dentro de pouco tempo, eu gastava 20 minutos para subir e descer. Por incrível que pareça, 20 minutos. Descia pulando de 2 em 2 degraus. Repito, há 20 anos atrás, eu fazia isso. Eu aprendi a fazer isso. Teve dias, um dia, eu fui 3 vezes. Subi, quando eu estava chegando em casa, o reverendo Aguinaldo, que morava na Barra, estou indo para a escadaria, vamos? Falei, vamos. Entrei no carro dele e fomos. Sem contar que eu já tinha ido de manhã. Mais uma vez. Eu gostava. Eu aprendi. E sabe por quê? Porque eu tive perseverança. E esses irmãos têm perseverança. Esses irmãos não abrem mão dessa firmeza, e não apenas uma firmeza aparente, temporária. Quantos de nós inicia o ano, dizemos, eu vou ler a Bíblia, eu não vou faltar culto, eu vou ser dizimista fiel, eu quero sempre distribuir folheto, e a gente começa bem. O tempo passa e a gente esmorece. Perseverança. No que essa igreja perseverava? Eu quero destacar 3 coisas apenas. Primeiro, perseverava na comunhão entre os irmãos. É o versículo de número 44. Havia perseverança e perseveravam juntos, unânimes, na comunhão. Comunhão que se evidenciava no tratamento de uns para com os outros. A palavra aqui, meu querido, traduzida por comunhão, é koinonia, e traz uma ideia ou muito mais abrangente, muito mais além, muito mais ampla do que uma simples relação pessoal, do que um simples cumprimento na porta da igreja, do que uma simples troca de mensagem. É um encontro que envolve vidas e pessoas. Traz o sentido de compartilhar, traz o sentido de fazer com que compartilhem, do que doem alguma coisa, ou doem alguém. E neste caso, o que era compartilhado, o que era doado, era a presença do Senhor, era a graça do Senhor, era o amor do Senhor. Deus estava presente na igreja, Deus estava presente na comunidade, todos desfrutavam e gozavam de ações de graças pela comunhão. Que bom te ver, me alegro pela sua presença, me alegro por ver você aqui. A igreja está fazendo 50 anos, muitos já passaram por essa igreja, marcaram época, fizeram história e se foram, assim como a nossa turma. Daqueles que estudaram, daqueles que formaram, tem gente que está na Espanha, tem gente que está na África, tem gente que está em São Paulo, tem gente que está na região sul, em Minas, tem gente que está no céu. Infelizmente, tem gente que apostatou da fé. Contudo, a graça de Deus precisa estar presente, para que cada pessoa que entrar nessa igreja, ao olhar para você, veja amor, simpatia, comunhão e desejo da presença. Mas koinonia também traz uma ideia de coleta, de recebimento, de colhimento de ofertas, com o objetivo de suprir as necessidades. A Bíblia diz que não havia naquela igreja necessidade, não é por causa do programa do governo, Bolsa Solidária, auxílio emergencial, não é porque havia qualquer programa do governo assistencial, é porque a igreja não deixava, a igreja cuidava, a igreja olhava para os irmãos e quem tinha, vendia.
No caso de Estevão, ou de Barnabé, repartam à medida que alguém tem necessidade. E a igreja então repartia. Essa é uma igreja que cresce, é uma igreja que conta com a simpatia, essa é uma igreja que faz todo o resultado à medida que alguém necessitava para a glória e a graça do Senhor. Essa é a diferença, uma igreja que permanece unida na comunhão. Quem era o objeto dessa comunhão? A gente pergunta, estamos em comunhão, estamos vivendo juntos, mas por quê? Em torno de quê? A comunhão que a igreja oferecia era uma comunhão para todos. Se você olhar no livro de Atos, você vê que judeus, gentios, barreiras seculares eram quebradas, comiam na mesma mesa. Barnabé de Chipre, proprietários de terra, Paulo, o ex-fariseu, Simão, o africano ou o Níger, ex-donos de escravos, gente, meu querido, que havia sido alcançado pela graça de Deus, agora se assentam à mesa do Senhor e são chamados de irmãos, porque de fato eles os são, porque foram salvos, porque foram adotados, porque foram criados, porque foram feitos sem seleção humana, apenas porque Deus quis. Quando Deus quis fazer uma raça eleita, Deus mandou o seu Filho, morrendo no Calvário, para salvar você e a mim. Seu único Filho. A igreja é formada por gente pecadora, salva, remida, transformada, gente pecadora. Essa é a igreja de Deus, a igreja vitoriosa, e não havia nada naquela igreja que não fosse a marca indelével do amor do Senhor Jesus. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse certa vez, um dos princípios, fala que a afeição que caracterizava os cristãos é que eles se chamavam, eles se tratavam, eles se relacionavam como irmãos com razão, por causa do seu relacionamento com o Senhor, com o Pai, por causa do seu relacionamento com a misericórdia de Deus. E toda reunião, e cada reunião começava e terminava com oração, com louvor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Perseveravam na comunhão. Eu ouvi de um pastor, à porta da igreja, cumprimentando, teve um jovem que disse: pastor, eu estou maravilhado, satisfeito e muito edificado com a mensagem do Senhor. Deus o abençoe. Que bom. Domingo que vem esse irmão não foi à igreja. Jovem. No domingo seguinte, 15 dias depois, não foi à igreja. Entre o segundo e o terceiro domingo se encontraram. E o pastor diz: meu irmão, sentindo sua falta, você disse que foi na igreja, gostou da mensagem, foi edificado e não voltou mais. Parece hilário, mas aquele irmão disse: pastor, lembra que quando eu fui, eu disse que o senhor pregou e falou ao meu coração, me alimentou? Sim, eu lembro. Ele disse: pois então, até hoje eu me sinto tão cheio, tão fortalecido, tão abastecido com a mensagem, que eu não estou com fome. Até hoje eu lembro da mensagem do senhor, eu fico assim, dando glórias a Deus. Que mensagem! E não voltou mais para a igreja. Essa igreja aqui, meu querido, não, ela era diferente, ela tinha comunhão, ela tinha prazer. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, graças a Deus vou ver os irmãos, vou me reunir com os irmãos, vou cantar, vou dar glórias, vou louvar a Deus, vou manter comunhão, vou repartir com Ele o que Deus tem dado para mim, ou vou contar-lhes das minhas deficiências, debilidades, fraquezas, doenças, enfermidades, temores, lutas. Eu vou pedir que ele ore por mim, mas eu também vou orar por ele. Eu vou clamar por ele. Então, meu querido, essa igreja tinha essa comunhão, que às vezes hoje nós somos muito...
Eu estou na porta da igreja lá, eu disse ao reverendo João Marcos, a gente tem ficado na porta da igreja quando prega, e aí chega o irmão, a gente não sabe se abraça, se dá a mão, se cumprimenta, se soca, se o que faz, e a gente fica meio constrangido com tudo isso, seja como for, sinta-se abraçado pelo Senhor, salvos pela graça de Deus. Sabe, meu querido, há um casal na igreja, que um dia ouviu um culto da igreja. Do seu apartamento ele viu o culto acontecendo. No domingo seguinte, esse casal, quando saiu não eram da igreja, quando saíram, passaram na porta da igreja, estava tendo uma escola dominical, eles entraram, com as coisas que eles compraram na padaria, participaram do culto e ficaram na igreja. E servem ao Senhor, e louvam a igreja, e atuam na igreja para a glória do Senhor, amam a comunhão. Perfeita? Não. E por uma única razão, porque eu não sou perfeito. Falando do nosso filho, quando ele casou, eu disse para a menina, ele tem manias. Algumas ele aprendeu comigo, outras ele aprendeu com a família da esposa. Ele tem algumas manias, mas é um bom rapaz. É crente, ele teme a Deus. Dentro da igreja tem gente que tem manias. Contudo, é gente que ama o Senhor. Essa comunhão deve ser valorizada. Hoje, quando vocês celebram agora 50 anos, meu querido, que a comunhão seja maior, o crescimento seja maior. E quando as pessoas se referirem à igreja de Aê Carvalho, igreja do Senhor, possam dizer que maravilha é a comunhão dessa igreja. Perseverança na comunhão. Isso faz toda a diferença no bairro. A segunda coisa que eu quero dizer é sobre perseverança no ensino do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, eu não me envergonho do poder de Deus, de Cristo Jesus, porque nós nos alegramos e recebemos dele o poder. Então eu não me envergonho, porque ele me salvou. Nós somos discípulos do Senhor, nós sofremos pelo Senhor e nós damos graças a Deus pelo Senhor. E quais eram, meus irmãos, a motivação para que essa igreja perseverasse nesse ensino? Eu sou daquele pastor que gosto muito de vez em quando falar o credo apostólico. Eu não sei se você sabe, eu não sei se a igreja tem o hábito de fazer isso. Mas vez por outra, na liturgia, ou num culto, ou em alguma reunião, ou em casa, nós estamos dizendo todo o credo apostólico. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e a motivação para essa convicção era a experiência pessoal com Jesus. Meu querido, eles haviam sido alcançados pela graça, transformados pela graça, remidos pela graça, comprados pela graça. Pertenciam ao Senhor Jesus, e agora pela segunda vez. Você conhece essa história infantil? A história do barquinho. O pai fez um barco para o menino, trabalhava, construiu o barco, o menino ajudou. E um dia, brincando com aquele barquinho, ele desceu o rio abaixo, ou o córrego abaixo, e se foi. E o menino perdeu. Quando foi um dia passando por uma loja na cidade, ele viu aquele barco, ele reconheceu, é o meu barco exposto ali para venda. Ele entrou. Mas o homem disse, esse barco custa tanto. Esse menino trabalhou, juntou moedas, fez tantas coisas, e quando ele tinha aquele dinheiro, ele foi lá, ele comprou o barco, e quando ele sai dali com o barco, ele abraça aquele barco e diz, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz com meu pai. Segundo, porque eu te comprei. Nós somos de Jesus 2 vezes, nós somos de Deus 2 vezes, ele nos fez, e agora ele nos comprou, ele nos remiu, ele pagou o preço. Ou seja, meu querido, Jesus se envolveu por nós e conosco para que nós pudéssemos ter vida. O que Cristo proporciona ou proporcionava, meu querido, à igreja? A Bíblia diz assim, o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. E havia nesses irmãos, meu querido, um sentimento de gratidão a Deus por esse amor. Ele me amou, ele se entregou por mim, ele se deu por mim, ele me salvou, e isto os obrigava a serem fiéis à palavra de Deus. Eu não posso ser diferente, eu não posso ter uma outra atitude.
Meu querido, quando eu recebo o meu salário, eu não tenho outra atitude senão dizimar ao Senhor ou ofertar. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família constituída, quando eu olho para a minha igreja, quando eu olho para o meu emprego, eu não tenho outra atitude senão decretar ou proclamar ou anunciar ou dizer o que Jesus tem feito por mim. Além do mais, havia a responsabilidade pessoal. Ele pagou o preço pelas minhas culpas, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. A sua ressurreição me justificou, me levou à presença de Deus, me tornou justificado mediante a fé, conforme diz Paulo aos Romanos. E isto implica, meu querido, em testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é doutrina. Doutrina viva, que nós somos responsáveis. Não há temor, não há medo. Nós chegaremos lá. Talvez alguns estejam mais na frente, outros atrás, talvez alguns mais cansados, mas a verdade é que todos nós chegaremos lá nessa mansão celestial. Não porque nós estamos dentro da igreja, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus, transformados, porque Ele fez isso. Havia, meu querido, ao mesmo tempo do reconhecimento do que Deus fez, uma preocupação com as pessoas. Uma preocupação de partilhar esse sentimento. Jesus é a única esperança, Jesus é o único caminho, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é aquele que conduz à vida eterna, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu descobri isso, ou melhor, Ele me escolheu, Ele me ensinou, Ele me fez ver, e agora eu preciso dizer isso para as pessoas. Quando eu fiz colégio agrícola, antes de vir para o seminário, eu tinha um colega que de vez em quando eu o chamava para ir na reunião de moços da primeira igreja lá de Rio Verde, em Goiás. Às vezes, eu dizia, sábado tem uma reunião, vai ter uma pipocada, vai ter um festival da laranja, vai ter uma noite disso, de louvorzão, tal, tudo isso. Vamos lá na igreja, vamos passear conosco, vamos estar conosco. E esse colega tinha um Novo Testamento gideônico que eu havia dado para ele, daquele azulzinho pequeno. Eu também tinha um. Numa terça-feira de cinzas, eu voltava para o seminário, eu não sei se no primeiro, no segundo ano, carnaval, e havia um alvoroço numa determinada casa, eu fiquei sabendo depois que era esse colega que havia suicidado. Menino que era crânio, inteligente, menino que era... Me formei lá em 78, em 79 eu estava no seminário, formei em dezembro e em fevereiro eu estava no seminário. E eu fico pensando, Eurípides, Euripinho, como eu o chamava, convivi tanto com ele. E não é só no segundo grau, colégio agrícola, foi durante o ginásio todo. Mas nunca eu o confrontei com a palavra de Deus. Eu me distraí. E eu fico pensando, o que eu poderia ter feito? A preocupação da igreja conduzia. A preocupação dos irmãos conduzia. A preocupação da liderança conduzia todos a uma evangelização constante, resistindo às perseguições, cumprindo a tarefa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em todo lugar, em todo canto. Não há uma maneira melhor desta igreja comemorar o seu aniversário, festejar, do que pregar o evangelho, do que anunciar Jesus, do que dizer que Ele liberta, do que dizer que Ele restaura casamentos, do que dizer que Ele restaura relacionamentos, do que Ele liberta. Jesus libertou. Você conhece de gente, talvez você mesmo seja objeto, talvez você mesmo seja o testemunho dessa libertação. Então, meu querido, o que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer no mês de aniversário, dando graças a Deus, dando glórias a Deus, é também dizendo para o mundo perdido que Jesus é a solução, é o caminho, é a verdade e é a vida. Terceiro lugar, perseverança na oração. A gente fala tanto de oração, a gente
acredita tanto na oração. Basta alguém no nosso grupo, nos grupos particulares, colocar um pedido de oração que logo tem gente pondo mãozinha. Tem logo de gente respondendo imediatamente em oração, orando. Essa igreja aqui orava de verdade. Essa igreja aqui, de fato, colocava tudo na presença do Senhor, porque eles entenderam que a oração era o combustível, era o alimento, era aquilo que dava força e vigor. O que esses cristãos fizeram logo após a ascensão de Jesus, se reuniram no templo, diz o versículo 14 do capítulo 1. Quando eles foram escolher o discípulo, o que eles fizeram? Eles oraram. Quando eles foram tomar decisões, o que eles fizeram? Eles oraram. Quando Pedro e João foram presos e depois soltos, a igreja se reuniu em oração. Ou seja, meu querido, quando Paulo e Barnabé são enviados na sua primeira viagem missionária, o que eles fazem? Eles oram, eles impõem mãos e eles despedem. Ou seja, a oração era uma prática comum, corriqueira, normal, absoluta, verdadeira, inquestionável na vida da igreja. A igreja orava. A igreja clamava, e a igreja sabia que Jesus, ou que Deus, ou que o Espírito Santo atua, opera, transforma, redime e age. A igreja ora, a igreja clama. Meus irmãos, a igreja primitiva era contagiante pelo entusiasmo que produzia louvores, testemunhos convincentes, eloquentes, pregações persuasivas. As reuniões eram realizadas com hinos de louvor, com glórias a Deus, com palavras de exaltação ao Senhor, mas com orações, principalmente com orações. Eles agiam sob o poder e a orientação de Deus, e por isso a igreja de Jerusalém, e me permitam aqui até usar de uma liberdade, dizer que essa primeira igreja presbiteriana de Jerusalém era uma igreja que orava, era uma igreja que clamava, era uma igreja que marchava vitoriosa, porque eles de fato colocavam na presença do Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Atos, como nós podemos perceber, está cheio de milagres, de sinais, de maravilhas, de prodígios, de libertação, de salvação, de transformação, de edificação, de correção. A igreja primitiva, essa igreja foi realmente prodigiosa, porque também orava. Os apóstolos não se limitavam apenas a pregação, a exposição das boas novas, mas oravam. Quando aquele paralítico foi salvo, foi curado, para onde estavam encaminhando Pedro e João? Para a oração, para a casa de Deus, para o louvor ao Senhor. Meus queridos, somente o poder de Deus e somente orando ao Senhor é que o poderoso Deus fará, como lhe aprouver, coisas maravilhosas, coisas prodigiosas a mim e a você, e acrescentará a essa igreja verdades benditas e santas. Perseverança na comunhão, desejo de estar juntos. Eu não sei como é que foi o seu dia, mas será que quando deu 5 horas, você já começou meninos, esposa, família, vamos preparar que daqui a pouco tem culto? Doido para chegar na igreja. Tinha uma menina de uma igreja que eu pastoreei. Eu sempre fui um pastor que cheguei muito cedo na igreja. Quando os filhos eram pequenos, o dia que eu não ia pregar à noite, eu não ia fazer o culto, tinha um pregador, algum evento, às vezes o culto geralmente lá é 7 horas,
Digamos, o dia que os meninos me viam até 4 horas da tarde, não tomei banho, ainda não estou arrumando as coisas, ia dizer, meu pai hoje não vai pregar? Ele até agora está desse jeito e tal. Eu sempre cheguei cedo na igreja, muito cedo, tanto de manhã quanto à noite. Tinha uma menina de uma igreja que ela queria chegar primeiro do que eu. E quando ela chegava na igreja, e eu já estava, ela emburrava. Ela fazia cara feia. Menina, 8 anos, 6 anos, sei lá eu. Ela morava 2 casas ao lado da igreja, eu morava longe. O dia que ela chegava primeiro do que eu, a escola dominical é 9, ela chegava 8, 8:05, 8:10, para chegar primeiro, ela ficava na porta me esperando. E quando ela não me via na porta, ela estava feliz. Quando ela entrava e eu estava lá dentro, você via que o semblante dela mudava, porque ela queria chegar primeiro. Meu querido, quantas vezes nós temos empolgação, desejo, ânimo, e dizer, vamos à casa do Senhor, como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu querido, quando a palavra de Deus permanece em nós, desejamos que a vontade dele seja feita em nós, oramos para que Deus nos use, e a oração se torna parte necessária, útil na minha vida e na sua vida. Quando nós recebemos o nosso salário, e deveríamos, na maioria das vezes, quem sabe, ser instruídos a fazer isso, e nós conversamos com a família, ou quando eu, ainda que seja só, vejo o meu salário, eu coloco sobre a mesa, eu agradeço a Deus por aquilo, e eu peço ao Senhor, me ajude a administrar. Me ajude a olhar para essa porção que o Senhor me deu como resultado do meu trabalho, de modo que Ele possa abençoar a igreja. Calvino diz uma coisa muito interessante, quando nós somos abençoados, seja material ou não, em primeiro lugar, essa bênção deve vivenciar ou ser usada para o benefício da igreja do Senhor. Eu recebi um aumento de salário, vou trocar de carro, vou para a praia, vou para aquela viagem que eu sempre quis, pode até ir, mas antes de tudo, o meu dízimo é maior, a minha oferta missionária é maior, a minha doação de generosidade é maior. Quem sabe eu posso não aparecer e não queira fazê-lo, mas colocar na mão da junta diaconal um determinado valor, fazer um pix que hoje está na moda e dizer, usa isso à medida que alguém tem necessidade. Reparta aqueles irmãos, mas faça isso em oração e peça para que Deus te ajude a fazer isso. Meu querido, quando nós oramos, nós somos compassivos com os necessitados, pacientes nos sofrimentos, preocupados com os perdidos, humildemente submissos à vontade de Deus, buscando primeiramente o seu reino, a sua justiça. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele diz, regozijai-vos da esperança, pacientes na tribulação e na oração, perseverantes. Perseverantes, orar. Nunca desistir por um filho que talvez esteja se distanciando ou esteja distante. Quem sabe por um casal que esteja enfrentando crises. Quem sabe por um marido que está agindo indevidamente. Quem sabe por uma esposa que está precisando de correção. Ore, interceda, clame, busque. Coloque na presença de Deus. Coloque. Meu querido, essa igreja foi uma igreja que marcou a época, que cresceu. Quando eu olho para isso, a Bíblia diz que no livro de Atos, no início, eram 120 pessoas que viram Jesus subir aos céus. E a igreja orou, trabalhou, o Espírito desceu, elas perseveraram juntas, houve a pregação do Evangelho, havia oração, e a Bíblia diz que de repente aquela igreja cresceu com 3.000 almas. Logo à frente, a Bíblia diz que já eram 5.000, e a igreja vai crescendo, vai expandindo, vai pregando o Evangelho, vai orando, vai impondo mãos, vai mandando missionários para todo canto, e as pessoas vão pregando o Evangelho. E quando a gente olha e chega no Apocalipse, a Bíblia diz que milhões de milhões e milhares de milhares, salvos pela graça de Deus, porque essa era uma igreja que orava, era perseverante. Graças a Deus. Sabe, querido,
Jesus orou lá no Evangelho de João, dizendo: Pai, eu não rogo por estes apenas, mas por aqueles que haverão de vir e de crerem no meu nome. A Bíblia não diz isso, mas eu gosto de pensar que naquele dia, nesta oração, Jesus orou pela igreja da cidade de Aê Carvalho. Jesus orou por você. Jesus colocou a sua vida na presença de Deus e diz: Pai, não é por esses apenas que estão diante de mim. Pedro, Tiago, João, Judas, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Natanael, Marias e tantos outros. Jesus orou por você e naquele dia ele disse: Pai, abençoa esses que haverão de vir e crerão no meu nome. Que maravilha, meu querido. Essa igreja foi uma igreja marcante, vitoriosa, e celebrou, eu não sei quantos aniversários. Eu não sei como é que foi o aniversário do primeiro ano, do segundo ano, da organização daquela igreja, eu não sei. Mas eu sei que foi uma igreja que pregou o evangelho. Eu quero dizer que a igreja de Aê Carvalho está comemorando aniversário. Não é porque você quer, é porque Deus permitiu isso. E eu gosto da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Não é que quando começar a haver perseguições e qualquer coisa política e qualquer coisa demoníaca, e aí a gente vai todo mundo, vamos segurar a porta da igreja, não é isso. É que quando essa igreja continuar a fazer, a orar, a pregar folhetos, porções bíblicas e sair evangelizando e distribuindo a palavra de Deus, meu querido, as portas do inferno não vão prevalecer, elas serão arrebentadas e almas serão salvas, tiradas de dentro do inferno. Almas serão trazidas para cá ou para qualquer outra igreja. Almas serão libertas, porque a porta do inferno não prevalece contra a palavra do Senhor, contra a igreja de Deus. Qual é a história dessa igreja? Começou com quantos? Começou onde? Talvez você tenha passado na porta dessa igreja e dito: eu nunca vou entrar aqui. Eu já estou concluindo, mas eu quero lembrar a história de um irmão, um nordestino, vocês conhecem bem isso, cearense, lá no Nordeste, há muitos anos atrás, instruído que era, crente, também tem um apelido de bode, coisa ruim. E um dia ele foi instruído e ele gostava de, quando via um crente, imitar um bode, para mexer. E um dia ele estava indo, nem pisar na calçada de igreja de crente ele podia. E um dia ele estava indo distraído para casa, anoitecendo, e de repente, quando ele viu, ele estava entrando na calçada da igreja. Ele disse que atravessou a rua, ficou do outro lado da rua, e quando ele estava preparando para dar um berrado bem grande, o pregador lá da igreja diz assim: Deus quer falar com você. Ele disse que escutou essa palavra muito clara: Deus quer falar com você. E ele parou. Ele diz: eu não berrei, eu fui embora. Mas aquilo ficou: Deus quer falar com você. Era uma igreja batista. Aconteceram uns problemas na igreja. E esse irmão Amorim, falecido recentemente, ele disse que dentro de 3 meses ele estava na igreja ajudando os crentes a dirigir reuniões de oração. 3 meses, neófito na fé, mas convertido, alcançado e liberto pela graça de Deus. Porque a igreja é uma igreja que ora. E ele conta uma história que certa vez estava muito aflito. Ele foi em casa resolver um problema, e quando ele entrou, ele andava rapidão, apressado, e a esposa falou: o que foi? Ele disse: não se avexe, não é nada. Ele disse que entrou no quarto, se ajoelhou ao lado da cama e orou por um problema que tinha. E de repente, a Mariazinha só viu ele sair de novo. O que foi? Ele falou: não se avexe, eu já disse. E foi para o trabalho.
logo depois daquele problema que ele tinha, ele recebeu uma notificação de que o problema havia sido um erro bancário, a cobrança era indevida, aquilo não existia. Ele disse: pastor, e o bom me disse, e o bom é que a resposta de oração atendeu a mim, permissionário daquela rodoviária lá em Imperatriz, agora no Maranhão, mas também atendeu a todos os outros permissionários, porque a cobrança era indevida pelo financiamento de alguma obra feita. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus abençoa, é assim que Deus transforma. Meu querido, nós precisamos aprender a orar por todo e qualquer problema ou qualquer situação. A igreja primitiva foi realmente vitoriosa, exitosa em todos os aspectos, na pregação da palavra, na ação social, na comunhão, no testemunho, na graça de Deus. E esta igreja precisava ser exemplo e exemplo ao longo da história. Meu querido, a igreja de Jair Carvalho precisa ser um ponto referencial da bênção e da oração, de modo que amanhã, esteja você onde estiver, ou seus filhos onde estiverem, eles possam dizer da cidade de Jair Carvalho, desta igreja, como uma igreja que abençoa, que ora, que prega o evangelho. É por causa da igreja primitiva que nós estamos reunidos aqui, na graça de Deus, como descendentes, como filhos dessa igreja. E nós precisamos manter essa qualidade, a fim de que nós possamos, a igreja possa, todos nós possamos ser um referencial de luz, de esperança, de graça, de amor, de misericórdia de Deus, gozar da simpatia das pessoas, dos nossos vizinhos, fazer, meu querido, da perseverança um estilo de vida, uma atitude, um comportamento, para que as pessoas, quando passarem pela porta da igreja, possam dizer: que maravilha, que graça e que misericórdia do Senhor na vida dessa igreja. Portanto, eu oro e eu desejo que esta igreja, na comemoração do seu aniversário, celebre louvores a Deus, mas pregue, anuncie e persevere na comunhão, no ensino, na doutrina, persevere na oração. Seu filho está doente, ore. Seu casamento está mal, ore. Pastor está enfraquecido, ore. Tem alguém vivendo uma situação difícil, ore. Coloque na presença de Deus, aprenda a orar, ensine para os seus filhos a orarem e a se colocarem na presença de Deus. Então, meu querido, eu gostaria de fazer essa aplicação. Igreja de Deus, persevere, não abra mão. Tinha um professor de escola dominical que cantava muito, que cantava bem, que tinha uma voz melodiosa, mas você não podia contar com esse professor no dia que o Ayrton Senna corria. Tinha corrida de Fórmula 1. Não podia contar, ele não ia. Persevere, que nada te tire dessa atitude de perseverança. Igreja, persevere na doutrina dos apóstolos. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, creia em Jesus Cristo, creia no Espírito Santo, creia de que Ele vai voltar, creia de que Ele haverá de julgar, creia de que Ele é o Senhor, creia de que Ele pode salvar a sua vida e de que Ele pode fazer essa igreja crescer. Que maravilha a gente ver uma igreja cheia. Que bom seria se no próximo aniversário outros tantos estivessem aqui. Para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor, ore. Alguém já disse, ore. E se você não tem desejo de orar, ore até ter desejo. Você não quer orar, ore até você ter vontade de orar. E eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, acrescenta a essa igreja a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor e, acima de tudo, a perseverança
do Senhor e no Senhor, de modo, ó Deus, que ninguém que já professou aqui a fé se aparte desse caminho. Permaneçam, ó Deus, inabaláveis, permaneçam firmes, e essa igreja, ó Deus, possa ser aquela igreja que valorize, que ame a comunhão, que ame a presença, que ame o estar juntos. Que essa igreja, Senhor, possa amar a doutrina, a palavra do Senhor, palavra de vida, palavra que liberta, palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra, ó Deus, que quebra e arrebenta correntes e liberta para a tua glória. Que esta igreja, Senhor Deus, permaneça perseverando na oração, clamando e orando por dias melhores, por dias mais abençoados, por dias mais vitoriosos, por dias, Senhor Deus, em que o teu poder e a tua graça seja vista na vida de cada um aqui, cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém.